Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o projeto Ler, Refletir e Servir, a Jungle pela Voz dos Pioneiros, em que farei a leitura dos contos de Mowgli, o Menino Lobo, de Rudyard Kipling. Estou lendo a nona edição, que foi traduzida por Monteiro Lobato e publicada no Brasil em 1987. Hoje é dia do conto Tigre, Tigre. Voltas contente, caçador ousado? Irmão, à espera, longa e fria que era. Tua presa é a que agora estou percebendo. Irmão, ela no jungle vai passeando. Onde está a força que te fez tão orgulhoso? Irmão, fizeram meu coração doloroso. Por que com tanto alento tu estás a correr? Irmão, eu vou ao fojo. Vou para morrer. Voltamos um pouco atrás. Quando Mowgli deixou a caverna do lobo, depois da luta com a alcateia na roca do conselho, desceu às terras cultivadas onde os camponeses viviam, mas não se deteve lá, por ser muito perto do jungle, onde havia feito pelo menos um inimigo na reunião do conselho. Avançou bastante, tomando pela estrada que corria pelo vale e seguindo-a por 5 léguas até alcançar zona sul desconhecida. Esse vale achava-se numa grande planície salpicada de rochedos e cortada de ravinas. Num dos extremos, via-se pequena aldeia cercada de pastagens, que de chofre terminavam na orla do espesso jungle. Por toda a planura andavam búfalos pastando sob a guarda de pequenos pastores, os quais fugiram aos gritos ao verem Mowgli. Seus cães amarelos puseram-se a latir. Mowgli, porém, não se deteve. Estava faminto. Quando alcançou a porta da aldeia, viu ainda aberto o tapume de espinheiro com que a fechavam de noite. Hã? Exclamou diante daquela defesa que já conhecia de outras incursões. Os homens precavem-se ainda aqui contra os habitantes do jungle, murmurou, sentando-se à soleira da porta. Quando o primeiro homem apareceu, pôs-se de pé e apontou para a boca aberta, a significar que tinha fome. O homem arregalou os olhos e sumiu-se, para logo depois voltar seguido de um sacerdote. Homenzarrão vestido de branco e marcado de vermelho e amarelo na testa. Atrás do sacerdote vieram magotes do povo, gente com cara de espanto. Todos apontavam para o menino. Não sabem comportar-se esses homens, pensou Mowgli consigo. Só macacos agiriam assim. E com esse pensamento na cabeça, jogou para trás seus cabelos compridos e encarou firme a multidão. Que há para causar medo? Disse o sacerdote. Olhai para as cicatrizes que ele tem nos braços e nas pernas, mordeduras de lobo. É um filho de lobo que fugiu do jungle. De fato, de brincarem juntos, os filhotes de mãe lobo haviam, sem o querer, mordido Mowgli fartamente, donde naquelas cicatrizes estão visíveis. O menino, entretanto, jamais considerara aquilo mordeduras, pois não passava de brincadeira. Nossa! Exclamaram 2 ou 3 mulheres a um tempo. Mordido por lobos, ó pobrezinho! E tão galante que é! Tem olhos de fogo. Por minha honra, Messua, parece-se muito com teu menino que o tigre raptou. Deixai-me ver, disse uma mulher, de grossos anéis nos dedos e pulseiras de cobre nos braços, e aproximando-se, examinou-o bem de perto. Não é ele não, mas delgadinho, embora se pareça muito com meu filho. O sacerdote, homem fino, sabia que Messua era a esposa do mais rico lavrador da região. Assim, olhou para o céu por um minuto, disse com solenidade: O que o Jungle tomou, o Jungle acaba de restituir. Leve o menino para tua casa, irmã, e não te esqueça de recompensar o sacerdote que vê tão fundo na vida dos homens. Pelo touro que me comprou, disse Mowgli consigo, isso aqui me parece uma outra reunião do conselho. Bem, se sou homem, que homem me torne de verdade. A multidão dispersou-se logo que a mulher conduziu Mowgli para sua cabana, onde havia um estrado de laca, uma grande arca de pão com desenhos em relevo na tampa, meia dúzia de utensílios de cozinha, a imagem de um deus hindu num pequeno nicho e, na parede, um espelho dos que se vendem nas feiras. A mulher deu-lhe uma vasilha de leite e um pedaço de pão. Depois, tomou-lhe a cabeça e olhou-o nos olhos. Quem sabe se não era aquele menino que o tigre levara? E chamou-o. Natu, Natu. Mowgli não deu mostras de conhecer tal nome. Não te lembras do dia que te fiz uns sapatinhos novos? Perguntou ela, apontando-lhe para os pés calejados. Não, respondeu para si mesma, cheia de mágoa. Estes pés jamais usaram sapatos, mas tu se assemelhas bastante ao meu Natu e ficarás sendo meu filho. Mowgli não se sentia à vontade, por nunca se ter visto dentro de uma cabana, mas sossegou, olhando para o teto e vendo que por ali poderia fugir, se lhe desse gana, além de as janelas não terem ferrolho.
De que me vale ser homem, se não entendo a linguagem dos homens? Pensou consigo. Estou aqui tão estúpido e mudo como um homem que estivesse conosco lá no jungle. Tenho de aprender a linguagem deles. Não fora por desafio que Mowgli aprendera na caverna dos lobos a imitar o grito de desafio dos bodes selvagens e o grunhir dos cervos novos. Por isso, logo que Messua pronunciava uma palavra, ele a imitava incontinenti, tendo assim assimilado nesse mesmo dia o nome de muita coisa existente na cabana. À hora de dormir, houve dificuldades. Mowgli não saberia dormir fechado no que lhe parecia uma armadilha para leopardos. Assim, quando trancaram a porta, saiu pela janela. Deixe fazer, disse o marido de Messua. Lembra-te que ele jamais dormiu em cama. Se esse menino foi realmente enviado pelo céu para substituir o nosso filho, ele não fugirá. Pôde distarte Mowgli estirar-se na relva macia do campo vizinho para dormir à lei da natureza. Antes que seus olhos se fechassem, entretanto, um focinho amigo veio farejá-lo. Puxa! Exclamou o lobo gris, filhote mais moço de Mãe Lobo. Acho que estás mal recompensado das 5 léguas que fizeste. Cheiras a gado e a fumaça, tal qual um homem. Levanta-te, irmãozinho, trago notícias. Vai tudo bem no jungle? Perguntou Mowgli, abraçando-o. Tudo, exceto para os lobos que chamuscaste com a flor vermelha. Ouve. Shere Khan afastou-se para longe, onde ficará até que lhe cresçam de novo as barbas queimadas, mas jurou que quando vier há de deixar os ossos do filhote de homem a branquejarem no Waigang. Fiz igual promessa quanto aos dele, respondeu calmamente o menino. Bem, notícias são notícias. Sinto-me cansado essa noite, cansado de coisas novas. Traga-me sempre novidades, irmão Gris. Não te esquecerás de que és lobo? Não te farão os homens esquecer isso? Perguntou o lobo gris apreensivo. Jamais! Sempre me lembrarei de todos na nossa caverna. Embora também não me esqueça de que fui expulso da alcateia. Nem percas de vista que pode ser lançado fora de outra alcateia, a alcateia dos homens. Homens são unicamente homens, irmãozinho, e falam como rãs na lagoa. Quando eu regressar a ver-te, esperarei por ti ao pé das touceiras de bambu deste pasto. Por 3 meses depois disso, poucas vezes Mowgli transpôs as portas da aldeia. Tão ocupado andava em aprender os usos e costumes dos homens. Teve de acostumar-se a usar panos em cima do corpo, coisa que muito o incomodava. Como também aprendeu o valor do dinheiro e seu emprego, sem nada compreender, e o uso do arado, que lhe parecia inútil. Os meninos da rua o punham furioso. Felizmente, a lei do jungle lhe ensinara a dominar-se, porque na vida selvagem o alimento e a segurança dependem muito do domínio sobre si próprio. Mas, quando os meninos se riam dele por não saber empinar um papagaio, por dizer erradas as palavras, unicamente pelo fato de não ser permitido, é que deixava de agarrá-los e parti-los em pedaços. Mowgli desconhecia sua própria força. No jungle sabia-se fraco em comparação com os animais selvagens. Na aldeia, os homens o consideravam forte como um touro. Também não tinha a menor ideia a respeito da separação de castas. Quando o asno do oleiro escorregava e caía do varal da moenda, ele levantava pela cauda. Também ajudava o oleiro a levar as suas telhas para o mercado. Aquilo impressionava mal, porque o oleiro pertencia à casta dos párias e o seu asno e a outra casta ainda mais vil. Quando o sacerdote o advertiu disso, Mowgli o ameaçou de pô-lo também em cima do asno, o que fez o santo homem ir dizer ao marido de Messua que era tempo de meter o menino no trabalho. Em consequência, teve ele ordem de ir guardar os búfalos no pasto. Ninguém poderia receber semelhante ordem com maior contentamento. A noite desse dia foi ter a grande figueira que ornava a praça principal da aldeia. Era lá o clube onde os chefes políticos e o barbeiro, que conhecia todos os mexericos do lugar, e ainda o velho Buldeu, caçador dono de uma carabina Tower, se reuniam para conversar e fumar. Macacos vinham empoleirar-se nos galhos da figueira, cujo tronco havia um oco onde morava uma cobra. Todos os dias, as mulheres punham ali um prato de leite, visto tratar-se de uma cobra sagrada. Os velhos sentavam-se em torno dessa árvore para conversar por longas baforadas dos narguilés. Narravam maravilhosas histórias de deuses, homens e fantasmas. Buldeu, com as suas lorotas relativas aos costumes dos animais do jungle, fazia as crianças arregalarem os olhos. A razão dessas histórias vinha de estar a floresta muito próxima da aldeia.
a ponto de os porcos selvagens invadirem frequentemente as plantações e os tigres tocaiarem homens ao cair da noite, à vista de todos. Mowgli, que muito naturalmente conhecia a fundo a vida no jungle, tinha de esconder o rosto para ocultar o riso, quando Buldeo, com sua carabina Tower sobre os joelhos, dissertava sobre o assunto. Buldeo era de opinião que o tigre que raptara o filho de Messua era um tigre fantasma, cujo corpo servia de morada à alma de um velho agiota malvado, falecido anos atrás. E eu sei que isso é verdade, dizia ele, porque por um das, tal agiota, mancava de uma perna, consequência do tiro que levou numa briga. E o tigre que te falo manca também, como verifiquei pelos rastros. Deve ser isso mesmo, concordavam os belos barbaças, maniando a cabeça. Mowgli não se conteve. Todas as histórias contadas aqui serão nesse naipe? Perguntou ele. Esse tigre manca porque nasceu aleijado, como todos lá sabem. Supor que a alma de um agiota habite um corpo de um tigre que jamais teve sequer a coragem de um chacal é infantilidade. Buldeo perdeu a fala de tanta surpresa em face do atrevimento daquela observação. Ahá, é o homenzinho lobo quem fala, disse ele. Se entendes tanto desse tigre, seria melhor que nos trouxesse a sua pele. O governo dá por ela 100 rúpias. Faz isso, em vez de estares aí a meter a colher torta na conversa dos mais velhos. Mowgli retirou-se. Toda a tarde tenho estado aqui, disse ao levantar-se. E a não ser uma vez ou outra, Buldeo diz nada certo no jungle, que começa ali adiante. Foi de crer, pois, nas histórias de deuses doentes que ele diz ter visto? Esse rapazinho precisa entrar no trabalho quanto antes, observou um dos velhos, enquanto Buldeo engasgava de cólera ante a impertinência de Mowgli. As aldeias indianas costumam consagrar uns tantos rapazes à guarda dos bois e búfalos, que eles levam a pastar cada manhã e recolhem à noite. Enormes animais, que dariam com facilidade cabo de um homem, deixam-se conduzir e bater por essas crianças. Enquanto os pastorzinhos permanecem junto do gado, nenhum perigo corre, porque nem o tigre ousa atacar uma manada de bois ou búfalos. Mas se afastam, atraídos por flores silvestres ou para apanhar algum lagarto, frequentemente são caçados pelos tigres. Mowgli atravessou a aldeia pela madrugada, montado no pescoço de Rama, o maior búfalo do rebanho. Seguiam-no búfalos de chifres retorcidos para trás e olhos selvagens. Mowgli os tangia com uma longa vara de bambu. Logo que chegou ao campo, disse a Câmia, um de seus companheiros de pastoreio, que tomasse conta dos bois, enquanto ele sozinho guardaria os búfalos. Uma pastagem indiana é em geral um terreno rochoso, cheio de moitas e de ravinas, dentro das quais o gado desaparece. Os búfalos procuram pontos pantanosos, onde chafurdam durante as horas quentes do dia. Mowgli levou seu rebanho para o extremo da planície, lá onde o rio Waiganga sai da floresta. Saltou de sobre o pescoço de Rama e correu à moita de bambus, ao pé da qual devia estar o lobo gris. Esperei-te aqui muitas vezes, disse este. Que história é essa de guardar gado agora? Mandaram-me, respondeu Mowgli. Estou feito pastor de búfalos. Que há de novo sobre Shere Khan? Já voltou para essa zona e tem estado aqui à tua espera. Agora, me consta que se afastou em procura de caça, visto que por cá existe pouco. Ele quer matar-te. Muito bem, respondeu Mowgli. Enquanto ele estiver fora, tu te sentarás nessa pedra de modo que da aldeia possa ser visto por mim. Assim que ele voltar, tu me esperarás na ravina, perto daquela árvore grande que daqui se vê. Precisamos evitar cair dentro da goela de Shere Khan. Em seguida, Mowgli escolheu um lugar de sombra, onde se deitou a dormir enquanto os búfalos pastavam. O pastoreio na Índia é um dos serviços mais vazios do mundo. O gado se move e pasta, e deita-se, e move-se de novo para pastar adiante e deitar-se outra vez. Raro muge. Os búfalos chafurdam em todos os pântanos que encontram, caminhando dentro deles apenas com os focinhos de fora. O sol faz com que as pedras pareçam dançar em tremeliques, e os pastorzinhos se distraem com um solitário milhano a descrever curvas sobre suas cabeças, lá no alto do céu. Sabem eles que assim que uma vaca morre, esse milhano desce imediatamente, e que o milhano mais próximo virá também, e assim todos os milhanos da região. E os rapazes dormem, e despertam, e dormem de novo, e tecem pequenos cestos onde aprisionam gafanhotos, ou apanham a louva-a-Deus, que se põem a lutar entre si, ou fazem colares de sementes vermelhas e pretas, colhidas no jungle, ou observam o lagarto que toma sol sobre as pedras.
ou assistem o espetáculo da cobra fascinar as rãs nas ravinas. Também contam cantigas da terra e fazem figurinhas de barro, ou ídolos. Quando a tarde cai, os pequenos pastores chamam o gado. Os búfalos arrancam-se dos lameiros com estampidos e um atrás do outro vão em direção da aldeia. Dias seguidos, levou Mowgli seus búfalos ao campo e dias seguidos avistou o lobo gris no ponto combinado, sabendo assim que Shere Khan ainda não estava de volta. Passou a maior parte desse tempo deitado na relva, a sonhar com a vida do jungle, enquanto seu ouvido alerta apanhava os menores rumores. Se Shere Khan desce nas matas marginais do Waiganga, passo em falso com a sua perna aleijada, ele o teria percebido nesses momentos de repouso. Por fim, chegou o dia em que não viu o lobo gris no lugar de sempre. Mowgli sorriu e fez marcharem seus búfalos pela ravina dentro, rumo da árvore grande, por essa ocasião coberta de flores de um vermelho luminoso. Lá, encontrou o irmão lobo, todo arrepiado. Ele prepara-se para te arrancar-te os búfalos, seguido de tabaque. Shere Khan cruzou o rio a noite passada, disse o lobinho inquieto. Mowgli franziu os sobrolhos. Não tenho medo de Shere Khan, disse ele. Mas tabaque é muito astucioso. Nada receio de tabaque. Encontrei-o de madrugada e a essas horas está contando suas lorotas aos milhanos. Antes que eu lhe quebrasse a espinha, porém, contou-me tudo. Shere Khan planeja tocaiar-te esta tarde às portas da aldeia. Nesse momento, deve estar oculto na grande ravina seca do Waiganga. Teria comido hoje ou ainda está em jejum? Perguntou Mowgli, para quem da resposta dependia a vida. Matou um porco de madrugada e também bebeu do rio. Shere Khan nunca se conserva em jejum, nem mesmo em vésperas de uma vingança. Louco, louco, que infantil que ele é. Comeu e bebeu e pensa que o inimigo vai esperar até que dirija. Dize-me, onde está Shere Khan exatamente? Se fôramos 10, daríamos cabo dele já. Meus búfalos não atacarão, salvo se atiçados, e eu desconheço a linguagem dos búfalos, mas poderemos seguir os rastros dele, de modo que o farejem. Shere Khan atravessou a nado Waiganga para cortar caminho, respondeu o lobo gris. Tabaque ensinou-lhe esse meio de encurtar a viagem, já sei. Por si mesmo, nunca teria tal ideia. Observou Mowgli, de pé, com o dedo na boca, meditativo. A ravina grande do Waiganga abre para o campo a menos de milha daqui. Eu poderei cortar o jungle com os meus búfalos para sair do começo da ravina e então varrê-la toda. Mas Shere Khan fugiria, advertido pelo tropel. Temos que bloquear a outra saída. Irmão Gris, és capaz de conduzir metade dos meus búfalos? Creio que não, mas trouxe comigo um bom auxiliar, respondeu o lobo gris, afastando-se até sumir-se num buraco, onde logo depois surgiu uma cabeça que Mowgli conhecia muito bem. Imediatamente, o espaço se encheu com a repercussão do mais desolador grito do jungle. Grito de caça do lobo. Aquelá! Aquelá! Exclamou Mowgli, batendo palmas. Eu tinha certeza de que não me havias de esquecer. Há serviço pesado hoje. Toma conta de metade dos meus búfalos, Aquelá. Separa as fêmeas e cria de um lado e os machos do outro. Ajudado pelo lobinho, Aquelá pôs-se a executar a ordem. O rebanho foi separado em dozes. Num grupo ficaram as fêmeas, com as crias no centro, escavando a terra, prontas para a defesa da prole. No outro ficaram os machos resfolegantes, cuja atitude guerreira, apesar de imponente, não era tão perigosa como a das fêmeas, visto não terem prole a defender. Nem 6 homens poderiam ter dividido o rebanho com tanta destreza. Que ordenas agora? Perguntou Aquelá, ofegante. Os búfalos não tardarão a reunir-se. Mowgli saltou para o pescoço de Rama e gritou. Tange o bando de machos para a esquerda, Aquelá, e tu, irmãozinho gris, irá com um bando de fêmeas ocupar o outro extremo da ravina. Em que ponto? Num ponto onde as barrancas sejam tão altas e íngremes que Shere Khan não as possa galgar. O lobinho plantou-se imóvel diante das fêmeas, em atitude de desafio. Elas avançaram contra ele. O lobinho recuou e parou de novo. Elas avançaram outra vez. O lobinho recuou e parou novamente. Desse modo, as foi conduzindo para o ponto indicado por Mowgli. O mesmo sistema usou Aquelá para conduzir o seu bando de machos. Belo serviço, Aquelá! Gritava Mowgli de cima de Rama. Uma carga a mais e basta. Cuidado agora, não os irrite muito, que carregarão contra ti. A carga tem de ser contra o tigre. Lembra-te, devagar. É um trabalho mais árduo que conduzir antílopes. Sabias que essas criaturas de chifre voltado para trás são assim ligeiras, não mover-se? Já cacei búfalos no meu bom tempo, respondeu Aquelá, meio asfixiado pela poeira. Virou agora em direção ao jungle? Sim, e depressa. Rama está ardendo em furor.
Oh, se eu pudesse fazê-lo compreender meu plano. Vendo de longe aquele movimento do gado, os outros pastores correram para a aldeia, a contar que os búfalos haviam estourado e fugiram para o jungle. O plano de Mowgli era muito simples. Queria alcançar o começo da ravina e para isso cortaria um trecho da floresta. Alcançando o começo da ravina, meter-se-ia por ela dentro, de modo a entalar Shere Khan entre os dois bandos de búfalos. Mowgli sabia que, depois de haver comido e bebido, o tigre era incapaz de luta, bem como de galgar as barrancas da ravina. Sempre montado em Rama, seguia em frente, acalmando os búfalos com seus gritos. Aquela seguia atrás, apressando a marcha da retaguarda. Ao chegar a certo ponto, Mowgli deteve os animais no alto, donde podia avistar por entre as árvores a planície ao longe. O que interessava eram as barrancas. Pôde verificar que eram bem altas, quase a prumo, justamente como necessário no caso. As plantas trepadeiras que nelas desciam não formavam pontos de apoio para um tigre que tentasse subir. Deixa-os tomar fogo! Aquela, gritou Mowgli, de mão erguida. Teus búfalos ainda não farejaram o tigre. Deixa-os respirar livremente e apanhar a caatinga que está no ar. E depois disso feito, Shere Khan pode aparecer agora. Não me escapará. Em seguida, levou ambas as mãos à boca e desferiu um grito no rumo do canal da ravina. Um verdadeiro grito num túnel. O eco multiplicou aquele som, de rocha em rocha. Sem demora, lhe chegou aos ouvidos o ronco de espreguiçamento de um tigre farto que acabara de despertar. Quem me chama? Urrou Shere Khan, fazendo esvoaçar de uma moita um assustado pavão. Eu, Mowgli. Chegou seu dia, comedor de bezerros. Vamos! Aquela, avança! Ataca, Rama, ataca! Os búfalos, detidos por um momento na boca da ravina e postos em marcha pelo grito de guerra que o lobo desferiu, lançaram-se para a frente em doido atropelo, fazendo com que a areia do chão se erguesse em nuvens e as pedras que os cascos batiam perecassem tontas. Uma vez na disparada, coisa nenhuma os poderia deter. Haviam se transformado em furacão. Logo adiante, Rama farejou o ar, qual sentiu bem viva a caatinga do tigre. Exclamou Mowgli. Agora sabes do que se trata, não é? A torrente daqueles chifres negros, daqueles focinhos espumarentos, daqueles olhos chamejantes, daqueles corpos lançados num ímpeto incoercível varreu o canal, como enormes pedrouros levados pela enxurrada. Os mais fracos eram espremidos de encontro às barrancas, que tentavam galgar por entre o emaranhado das plantas trepadeiras. Sabiam a força da avalanche que vinha atrás, tão impetuosa que nem o tigre resiste. Shere Khan ouviu o tropel e ergueu-se, pondo-se em marcha em procura de um ponto favorável onde pudesse galgar a barranca. Eram elas, porém, muito íngremes naquele trecho, de modo que teve que trotar para adiante, pesado da digestão e disposto a tudo, menos a lutar. A torrente de búfalos breve alcançou o brejo onde ele estivera deitado, e todos mugiram coléricos. Mowgli viu os mugidos de resposta das fêmeas no outro extremo da ravina. Shere Khan também os ouviu e entreparou e voltou-se. Compreendera tudo e preferiria enfrentar os touros da retaguarda que a ponta de fêmeas que o esperava na frente. Era tarde. Rama atirou-se contra ele e pisoteou-o, furioso, seguido nisto de quantos o acompanhavam de perto. Mowgli já havia saltado de seu cangote, pondo-se seguro num ressalto da barranca, de vara em punho. Depressa, Aquelá! Dispersa os búfalos antes que comecem a ferir-se uns aos outros. Estão muito amontoados. Anda, Aquelá! Ei! Rama! Cuidado, cuidado! Aquelá e o lobo gris, que se haviam reunido, entraram a correr de um lado para o outro, mordendo as pernas dos búfalos de modo a dispersá-los antes que o entrechoque de seus corpos fosse maior. Shere Khan não necessitava de mais cascos sobre a massa de seu corpo. Estava moído e já com urubus a caminho da sua carniça. Foi morte de cachorro, irmãos, disse Mowgli, sacando da faca que aprendera a trazer à cintura depois de sua entrada na aldeia. Nem sequer lutou. Sua pele será apresentada na roga do conselho. Vamos a isso. Um rapaz educado entre homens jamais pensaria em tirar sozinho a pele de um tigre de 10 pés de comprimento. Mowgli, porém, sabia melhor do que nenhum outro como a pele dos animais adere ao corpo, e de que modo se pode sacá-la fora. Apesar disso, o trabalho era duro e o reteve ali por 1 hora, enquanto os lobos ofegantes faziam isso ou aquilo, conforme ele o ordenava. Em dado momento, sentiu sobre seu ombro um pousar de mão. Olhou. Era Buldeo, com a sua carabina Tower. Esse caçador soubera pelos outros meninos do estouro dos búfalos e furioso viera castigar Mowgli, culpado.
Assim que surgiu, os 2 lobos se esconderam. Que loucura é essa? Exclamou Budeu, colérico. Então te julgas capaz de tirar a pele de um tigre? Oh, é o tigre aleijado. Vale 100 rúpias. Bem, perdoarei o teres deixado o rebanho estourar e talvez te dê uma rúpia de recompensa por teres descoberto essa pele. E assim falando, Budeu sacou do bolso do colete o isqueiro para abrir fogo e chamuscar as barbas do tigre, da crença de que isso previne a perseguição por parte da alma da fera. Murmurou Mowgli para si próprio, enquanto escorchava uma das mãos do tigre. Queres levar a pele de Shere Khan para Quainhara, né? A fim de recolher a recompensa, da qual me darás uma rúpia, não é? Sim, mas tenho minhas ideias a respeito dessa pele. Ei, Budeu, afaste daí esse fogo. Que modos são esses de falar ao caçador-chefe da aldeia? Tua sorte apenas e a estupidez dos búfalos te deram essa presa. O tigre tinha acabado de comer. Não fosse isso, estaria a 20 léguas daqui. Tu não podes sequer escorjá-lo direito, pedacinho de gente. E tens o topete de dizer a Budeu que não lhe queime as barbas? Mowgli, já não te darei nenhuma anagem de recompensa, tá me ouvindo? Em vez disso, terá uma surra. Deixa essa carniça, vamos? Pelo touro que me comprou, disse Mowgli, que estava nesse momento arrancando a pele do pescoço do tigre. Será que terei que ouvir as caduquices desse macaco velho toda a tarde? Anda aqui, aquela, esse homem tá a aborrecer-me. Buldeu, que já ia chegando fogo num facho às barbas do tigre, viu-se de súbito arremessado no chão, com aquela sobre si, enquanto Mowgli, sem sequer voltar o rosto, prosseguia do escorchamento, como se estivesse sozinho no mundo. Sim, rosnava ele entre dentes. Tens razão, Buldeu. Não me darás nenhuma má de recompensa. Tá bom, mas existe uma velha rixa entre mim e esse tigre. Muito velha rixa. E eu venci. Faça-se justiça, Buldeu. Fosse ele 10 anos mais novo, teria enfrentado aquele lá. Se o topasse pela frente. Mas um lobo que obedecia às ordens do menino que tinha rixa pessoal com tigres não era lobo comum. Magia, feitiçaria da pior espécie, pensou consigo Buldeu, enquanto esperava que o amuleto que trazia ao pescoço o salvasse, e ficou imóvel, estarrecido, perto de que Mowgli também, num momento para um outro, iria transformar-se em tigre ou coisa equivalente. Marajá, grande rei! Murmurou ele por fim, delírio do terror. Sim, Mowgli respondeu sorrindo, sem lhe voltar o rosto e sem interromper o trabalho. Sou velho, perdoa. Não sabia que fosses mais que um simples pastorzinho de búfalos. Permites-me que me vá, ou queres que este teu fiel servo lobo me faça em pedaços? Vá em paz, mas de outra vez não te metas comigo. Larga-o aquela. Buldeu saiu dali cambaleando. A espaços voltava o rosto sobre os ombros para verificar se Mowgli não se havia ainda transformado em algum monstro feroz. Quando chegou à aldeia, contou apavorado uma história de feitiçaria e encantamento que deixou o sacerdote apreensivo. Mowgli prosseguiu no seu trabalho, como se nada tivesse acontecido. Logo que concluiu, disse: Temos agora que esconder essa pele e reconduzir os búfalos à aldeia. Ajuda-me a recolhê-los àquela. O rebanho foi resumido, e quando Mowgli alcançou a aldeia, já viu as luzes acesas, mas os sinos tangiam. Metade da população o esperava nas portas. Deve ser uma homenagem a mim por ter morto Shere Khan, pensou ele. Um chuveiro de pedras lançadas na sua direção falou ver que não se tratava disso. Feiticeiro, lobisomem, demônio do jungle, fora, para longe daqui, ou o sacerdote te virará de lobo outra vez. Atira, Buldeu, atira! Tiro soou, e o jovem búfalo gemeu de dor. Mais feitiçaria! Gritaram os da aldeia. Ele desvia de balas! Mataste o teu búfalo, Buldeu! Que história será essa? Pensou Mowgli, atarantado com as pedras e os gritos. Não me parece muito diferente dos da alcateia, esses seus irmãos homens, disse Aquelá, sentando-se calmamente sobre as patas traseiras. Quer me parecer que estão te expulsando do povoado. Lobo! Lobisomem! Fora! Gritava o sacerdote, sacudindo no ar um ramo de tulsi, a planta sagrada. Outra vez? Exclamou Mowgli. Da primeira vez, insultavam-me de homem. Agora, insultam-me de lobo. Vamos daqui, Aquelá. Uma mulher correu em sua direção, gritando: Oh, meu filho, eles dizem que és um feiticeiro que sabe virar-se em fera à vontade. Não creio nisso, mas vai-te daqui antes que te assassinem. Buldeu afirma que és um mágico, mas eu sei que vingaste a morte do meu Natu. Para trás, Messua! Rou a turba. Para trás, senão te apedrejaremos também.
Mowgli sorriu numa careta. Uma pedra o havia atingido na boca. Volta para trás, Messua! Gritou ele. O que eles dizem não passa mais de uma dessas histórias idiotas que costumam contar debaixo da figueira grande. Vinguei teu filho, é certo. Adeus. Volta depressa, porque vou arremessar contra essa macacada os meus búfalos. Não sou mágico nenhum, Messua. Crê. Adeus. Em seguida, gritou para Aquelá. Fale que os búfalos entrem. Os búfalos estavam ansiosos por entrar. Não foi preciso que Aquelá fizesse muito para que o rebanho se atirasse contra as portas, espalhando-se com violência a malta dos apedrejadores. Contai-vos! Berrou Mowgli com desprezo, para que mais tarde não me venha acusado de ter escondido algum. Contai-os que não guardarei mais esse rebanho. Agradecei a Messua, homens. Por amor dela apenas, deixo de invadir a aldeia com os meus lobos para caçar-vos a todos nas ruas. Depois desse desabafo, Mowgli tomou o caminho do jungle, seguido pelos dois amigos. Olhava as estrelas e sentia-se imensamente feliz. Não mais dormirei em armadilhas, Aquelá. Tenho as estrelas por teto outra vez. Vamos agora apanhar a pele de Shere Khan. Não, nunca causaremos danos à aldeia, pois Messua foi boa para mim. Quando a lua se ergueu no alto, dando a tudo um tom de leite, os horrorizados habitantes da aldeia viram Mowgli tomar rumo do jungle em passo apressado, com dois lobos à sua volta e a pele do tigre sobre a cabeça. Fizeram então ressoar os sinos do templo e os gongos ainda com mais fúria do que antes. Messua chorava, enquanto Buldeo bordava a história na sua aventura, inventando que o lobo que o atacara tinha falado tal qual um homem. A lua já descia quando Mowgli e os dois lobos alcançaram a roca do conselho. O menino dirigiu-se para a caverna de Mãe Loba. Expulsaram-me da aldeia dos homens, mãe, gritou ele ao chegar. E aqui estou com a pele de Shere Khan, a fim de cumprir minha palavra. Mãe Loba, rodeada por seus lobinhos, apareceu à entrada da cova. Seus olhos chisparam ao ver a pele do tigre. Bem disse eu a Shere Khan, no dia em que tentou penetrar essa caverna, que o caçador seria caçado. Muito bem, Mowgli. Muito bem, irmãozinho, rosnou fora uma voz. Ficamos tão solitários no jungle sem ti. E Bagheera veio de um salto juntar-se ao grupo. Dali, dirigiram-se à roca de conselho, e Mowgli estendeu a pele do tigre sob a pedra chata onde Aquelá costumava sentar-se. Fixou-a com 4 varas de bambu e fez o velho lobo solitário pular em cima para desferir o grito de convocação do conselho. Olhai bem, ó lobos! Exatamente como no dia da sua apresentação. Desde o tempo em que o lobo solitário se viu disposto, a alcateia ficou sem chefe, caçando e lutando ao bel prazer de cada um. Não obstante, todos os lobos, por força do hábito, atenderam ao chamado e foram se chegando. Uns estavam aleijados por terem caído em armadilhas, outros estavam mancos por ferimentos à bala, outros ainda estavam lazarentos por terem comido carnes venenosas. Muitos tinham desaparecido, mas vieram os que restavam e viram a pele de Shere Khan estendida sobre a pedra, com as afiadas unhas pendentes. Mowgli então improvisou um canto sem rimas, que borbotou espontâneo da sua boca à medida que seus pés dançavam sobre a pele do inimigo. Aquelá ia marcando o compasso com uivos à lua. Olhai, ó lobos! Cumpri minha palavra ou não? Gritou Mowgli ao terminar. E os lobos uivaram. Sim. Um deles avançou e disse. Chefia-nos de novo, Aquelá. Estamos fartos dessa vida desgraçada. Queremos voltar a ter o povo livre de outrora. Chefia-nos tu também, filhote de homem. Não! Protestou Bagheera. Nunca! Assim que estiverdes de estômago cheio, a loucura e o desrespeito imperarão de novo. Não é sem causa que sois chamados de povo livre. Vá lutastes pela liberdade absoluta e a tivestes. Comei agora, ó lobos. A alcateia dos lobos e a alcateia dos homens expulsaram-me do meu grêmio, disse Mowgli. Doravante, passarei sozinho no jungle. E nós contigo, uivaram os 4 lobinhos de Mãe Lobo. E foi assim que Mowgli passou a viver solitário, em companhia apenas dos 4 lobinhos, até o dia em que... Mas isso já é outra história. A canção de Mowgli. Cantada na roca de conselho, ele dançava sobre a pele de Shere Khan. O canto de Mowgli, eu, Mowgli, vou cantando. Que o jungle escute as coisas que fiz. Shere Khan afirma que matará. Que matará? Junto às portas, ao crepúsculo, ele matará Mowgli. Ahã. Ele comeu e bebeu. Bebe, bebe. Shere Khan, quando beberás de novo?
Dorme e sonha com a presa. Estou só nas pastagens. Vem a mim, irmão Gris. Vem a mim, lobo solitário. O que teremos à tarde? A presa dorme. Reuni os formidáveis búfalos, os rebanhos dos búfalos de pelo azul e olhar colérico. Levai-os para um lado e para o outro, conforme eu ordenar. Tu dormes ainda, Sharikã? Acorda, acorda! Eis que eu vim e os búfalos me acompanharam. Rama, o rei dos búfalos, feriu o chão com seu pé. Águas do Aiganga, para onde foi Sharikã? Ele não é Ikki para cavar buracos, nem Mal, o pavão para voar. Ele não é Mangue, o morcego para se pendurar nos ramos. Bambus pequenos que se cais. Dizei-me para onde ele fugiu? Oh, está lá, está lá. Debaixo dos pés de Rama se estende o aleijado. Ergue-te, Sharikã, ergue-te e mata. Eis a presa. Quebra o pescoço dos búfalos. Ele dorme. Nós não o despertaremos porque sua força é muito grande. Os milhanos desceram para vê-lo. As formigas negras subiram para conhecê-lo. Há lá uma grande assembléia em sua honra. Ai de mim, não tenho um manto que me envolva. Os milhanos verão que estou nu. Tenho vergonha de me defrontar com toda essa gente. Empresta-me tua roupa, Sharikã. Empresta-me a tua alegre roupa rajada para que eu possa ir à Roca do Conselho. Ao touro que me resgatou, eu fiz uma promessa, uma pequena promessa. Não falta senão a tua roupa para que eu a cumpra. Com o punhal que os homens usam, com o punhal do caçador homem, eu me curvarei diante desta oferenda. Águas do Aiganga, Sharikã deu-me sua roupa pelo amor que me detica. Tira, irmão Gris, tira aquela. É pesada a pele de Sharikã. A corda dos homens está colérica. Eles atiram pedras e falam coisas de criança. Minha boca sangra. Deixai-nos fugir. Através da noite quente. Correi ligeiros comigo, meus irmãos. Nós deixaremos as luzes da aldeia e iremos aonde a lua é baixa. Águas do Aiganga, a corda dos homens me expulsou. O jungle se me fechou e as portas da aldeia também estão fechadas. Por quê? Assim como mãe voa entre bestas e pássaros, erro entre as aldeias e o jungle. Por quê? Eu danço sobre a pele de Sharikã, mas meu coração tá muito pesado. Minha boca tá cortada. Feriram-na as pedras da aldeia. Mas meu coração tá leve, porque eu voltei pro jungle. Por quê? Essas duas coisas lutam em mim como lutam as cobras na primavera. A água jorra dos meus olhos e eu rio enquanto ela cai. Por quê? Eu sou dois Moglis, mas a pele de Sharikã está debaixo dos meus pés. Todo o jungle sabe que eu matei Sharikã. Olhai, olhai bem, ó lobos. Ai, meu coração tá pesado com coisas que eu não compreendo.